De volta com o Expresso CNN, você já identifica aí na trilha? Sim, direto com o grande debate. O ministro da Economia, Paulo Guedes, negou hoje que o auxílio emergencial será prorrogado para o ano que vem. A apresentação do novo programa social do governo foi adiada mais uma vez. E líderes ainda não sabem se o projeto será votado antes das eleições. O tema de hoje é: sem o Renda Cidadã, o governo deve prorrogar o auxílio emergencial? Bom, nem sempre. Os nossos debatedores são Guilherme Sugimori, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Guilherme. Boa noite, espectador da CNN. Hoje quem começa é você, Guilherme, por favor. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. Boa noite, telespectadores. Obrigado mais uma vez por me convidarem para participar do programa. É sempre um prazer muito grande. Bom, nem sempre. A questão de hoje é muito interessante. A recuperação da crise econômica é uma necessidade da pós-pandemia, seja lá quando for isso, eu espero que seja em breve. E o auxílio emergencial foi essencial nesse período e a manutenção de programas de transferência de renda, no caso Renda Cidadã sendo estudado pelo governo, podem ser ferramentas essenciais, tanto para a sobrevivência durante a crise, quanto para a recuperação posterior. Mas como você muito bem apontou, Mona, o auxílio emergencial vai acabar e o governo vem se demonstrando incapaz de criar o Renda Cidadã de forma concreta. Isso não é nenhuma surpresa, tá? O governo vem demonstrando que muitas áreas importantes nunca teve um projeto. Jair Bolsonaro sempre foi, historicamente, um grande crítico dos programas de transferência de renda. Então, o problema aqui é a instabilidade, é a alteração, orientações econômicas incompatíveis com o perfil que se adotou durante a campanha. É um absurdo que a 45 minutos do segundo tempo, o presidente tenha reconhecido, forçadamente impulsionado pela busca pela reeleição, a importância dos programas de transferência de renda antes do término do auxílio emergencial. E não conseguia tirar isso do papel, porque o governo e o Ministério da Economia não possuem a mesma visão. Não, nada a ver, irmão. São 3 milhões de desempregados no Brasil. Se o governo não pretende negociar a flexibilização do teto de gastos, ele precisa, no mínimo, concordar qual linha vai seguir para manter essa população fora da miséria. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Bom, sempre que o assunto em debate orbita a pandemia, e a paralisação econômica, eu faço questão de atualizar o espectador sobre o estado da Covid-19 no Brasil. Então, considerando a média móvel de 14 dias, o número de óbitos diminuiu 7,3% e o número de novos casos regrediu 9,6%. Na verdade, nenhum dos 26 estados, mais o Distrito Federal, está em estágio acelerado de infecção. Claro que essa queda consistente, que já dura muitas e muitas semanas, não é divulgada com a mesma verve observada durante a escalada da pandemia, quando a contagem diária de mortes e as previsões alarmistas protagonizaram um noticiário mórbido, que ao invés de subsidiar o cidadão com informações relevantes e pluralidade de opiniões, instaurou medo e sofrimento psicológico na audiência, agravando o ônus da quarentena para uma população que foi trancada em casa à força e sem critério. Isso é uma vergonha. Por isso que também não me surpreende que, na hora de reportar ao público o estado do emprego no Brasil, muitos veículos de comunicação tenham prestigiado os dados consolidados em julho pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo a pesquisa nacional por amostras de domicílio contínua, PNAD contínua, a taxa de desemprego alcançou seu recorde desde 2012, atingindo 13,8% e afetando aí mais de 13 milhões de trabalhadores. E aqui eu faço uma pergunta ao espectador. Quantos postos de trabalho vocês acham que foram extintos em julho e agosto desse ano? Quantos empregos vocês acham que foram perdidos nesse bimestre? 100 mil? 500 mil? 1 milhão? O cidadão antenado, ele tende a especular que no auge da pandemia o desemprego explodiu. Mas os números vão na contramão desse sentimento. Na verdade, segundo o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em julho e agosto houve um saldo positivo de 380 mil empregos com carteira assinada. Isso representa mais de 6 mil novos postos de trabalho por dia. Um forte abraço! Então, essas são notícias bem auspiciosas nas duas principais frentes de batalha da agenda nacional, que são a crise de saúde pública e a crise econômica. E essa resistência
de setores da imprensa em repercutir com a devida ênfase a desaceleração da pandemia, o sucesso da flexibilização da quarentena, a geração de emprego e os sinais de recuperação da economia, essa resistência em prestigiar essas informações beira o tal negacionismo. Parece até que existe uma agenda velada contra a esperança e contra o otimismo. E a ideia de um jornalismo independente e vigilante deveria ser informar o público, não desanimá-lo. Mas, enfim, por que eu fiz questão de abordar esses pontos positivos e factuais sobre os dois aspectos da pandemia, saúde e economia? Porque esse é o contexto que vai determinar a dimensão do programa de transferência de renda em 2021, seja ele o Bolsa Família ou o Renda Cidadã, que é uma medida justa e necessária, que já foi amplamente defendida em outras edições desse debate. A pandemia é sob controle, então com números de contágio e óbitos em queda, redes hospitalares com disponibilidade de leitos e quem sabe até uma vacina eficaz, permite uma reabertura econômica mais abrangente, mais expedita, especialmente no setor de serviços e na informalidade. E a geração de emprego em ritmo acelerado, resolve o maior problema decorrente da paralisação, que é a extinção de postos de trabalho. Ou seja, se a ideia inicial do governo e de algumas lideranças do Congresso era estruturar um novo programa assistencial mais abrangente, com as verbas do Bolsa Família, acrescidas aí de cerca de 50 bilhões de reais, talvez, em virtude da conjuntura em 2021, esse valor possa ser reduzido, se os números, tanto da saúde quanto da economia, continuarem aí numa trajetória positiva. A transferência de renda pós-pandemia ela não é um fim em si, ela atende a um propósito maior, que é minimizar os impactos econômicos ao cidadão trabalhador que teve aí a sua renda suspensa por ações políticas arbitrárias e autoritárias do Estado. Mas se esse cidadão conseguir se recolocar no mercado de trabalho, ele deixa de depender do governo, confirmando a máxima conservadora de que o emprego ainda é o melhor programa social que existe. Então, quando nós falamos em retomada econômica, a gente não pode esquecer de que não é o setor público que gera riqueza, é o setor privado. E esse fator está sendo um pouco negligenciado da equação. A real é que o assistencialismo promovido pelos políticos dura até acabar o dinheiro do pagador de impostos, e isso praticamente já aconteceu. Portanto, respondendo aqui à pergunta do enunciado, como fica a situação de milhões de brasileiros em 2021, sendo que o auxílio emergencial vai acabar e o Renda Cidadã está indefinido. Isso depende da capacidade do mercado em continuar gerando postos de trabalho e do compromisso do Congresso e do governo, claro, em priorizar a distribuição de renda a partir de 2021. Então, ao longo do debate, eu pretendo demonstrar que há bilhões de reais em ativos públicos e no próprio orçamento que poderiam ser revertidos para esse fim, desde que haja vontade política. Vamos então ao debate. Guilherme e Caio, por favor. Eu torço muito para que o Caio esteja correto, gostaria de partilhar dessa previsão positiva. Não concordo com alguns pontos sobre a agenda velada, contra a esperança, contra o otimismo. Eu entendo que a função primordial de muitos órgãos no início da pandemia era evitar um mal maior. Sim. E eu acho que um cenário positivo, sem previsão, incerto, seria uma péssima maneira de se evitar esse mal maior. Eu acredito que a imprensa cumpriu uma função muito importante nessa época, mas esse não é o tema do debate. Eu fico feliz que nós concordamos em muitas coisas. Eu percebi que o Caio também considera como uma ferramenta muito útil esses programas de transferência de renda na recuperação da economia, mas, no entanto, eu gostaria de apontar que apostarmos em uma recuperação até o final do ano, sem ter esse programa pronto, é uma faca no pescoço que não deveria estar acontecendo. Um programa que não tem uma linha mestra econômica, onde o governo briga com o Ministério por não ter uma orientação em comum, significa isso. Significa que em outubro nós estamos discutindo de onde virá a verba para um programa essencial. E se não melhorar até 2021? E se não recuperar até 2021? Quantos meses temos de vácuo entre o auxílio emergencial e a efetividade de um programa como esse? É um problema que o próprio governo gerou. É um problema que as promessas, que estão em descompasso com a verdadeira orientação do governo, geraram. Esse é um problema que, infelizmente, teremos que resolver em 2 meses. Bom, não se trata exatamente de basear ações
ou omissões do governo em termos de uma aposta. O que eu estou simplesmente sinalizando para o espectador é que talvez aquela previsão inicial, né, de acrescer 50 bilhões de reais ao orçamento previsto ao Bolsa Família, talvez esse valor possa ser menor. Porque, intuitivamente, eu tenho certeza que a maioria da nossa audiência estimou que havia centenas de milhares de postos de trabalho extintos em julho e agosto, e não é essa a realidade dos números. Então, também é muito importante falar o seguinte, no projeto de lei orçamentário anual, o Bolsa Família ele já veio com um acréscimo de mais de 5 bilhões de reais. Um aumento sensível aí, de 18%. Por isso eu acho engraçado, doutor, quando você fala que o Bolsonaro era muito crítico, né, aos programas de transferência de renda, e talvez ali, num passado remoto, ele tenha sido, mas era inclusive compromisso de campanha dele, né, aquele acréscimo que infelizmente foi batizado de 13º do Bolsa Família e que foi viabilizado pela MP 871, MP antifraude, fez um pente fino nos pagamentos do INSS, inclusive do próprio Bolsa Família, e com o superávit, né, enfim, só pelo simples exame, né, das fraudes, enfim, e dos pagamentos indevidos, para os beneficiários do Bolsa Família, houve esse acréscimo em 2019. Então, simplesmente não bate com a realidade dos fatos, talvez com um discurso remoto, mas não com as ações do presidente da República e do seu governo, que tem, pelo contrário, prestigiado os programas de transferência de renda. E aqui é muito importante falar que o ônus da criação do Renda Cidadã, né, ele não é só do governo, ele é do governo e do Congresso, porque essa é uma questão essencialmente orçamentária, que compete aí ao Legislativo e ao Poder Executivo. Olha ele! Olha ele! Guilherme? Eu considero uma fala um pouco injusta atribuir a um passado remoto a postura crítica do presidente quanto a programas de transferência de renda. Ele afirmou durante a campanha presidencial, em entrevista à Record, que se eu te der R$20 para você votar em mim nas eleições, eu posso perder meu registro, ser cassado. Agora, o governo paga 10 milhões de família, de forma vitalícia, 40 bilhões por ano e está tudo bem. Ele era um crítico notório. Eu acho um absurdo agora negar que está havendo uma guinada econômica no governo. Está havendo, e não é só econômica, o governo, na área da segurança, com a questão da saída do ministro Sérgio Moro, com agora as alterações quanto às propostas que vão sendo reiteradas pelo Paulo Guedes e canceladas pelo governo, são a clara demonstração de uma guinada econômica. O mercado sabe que o governo, especialmente na figura do presidente Jair Bolsonaro, está se desviando das propostas econômicas que ele usou para se eleger. Não, nada a ver, irmão. Então, Caio, eu não concordo com esse termo, acho muito inadequado dizer que isso é um passado remoto, isso era a figura do Jair Bolsonaro até o presente, isso está mudando agora no presente. Há o risco, Brasil, o risco de que o governo não vá seguir parâmetros mínimos de razoabilidade, de que tudo vá mudar, de que tudo que a gente aposta para o futuro, de repente, seja cancelado, seja alterado. Então, eu acho que não é um passado remoto, eu acho que é o presente conflitando com tudo que a gente conhece até agora. Debatedores, já estamos nos argumentos finais agora. Desculpe, Caio. Caralho! Imagina. O Guilherme, então, complementa e aí você arremata, Caio, pode ser? Vamos lá, Guilherme, por favor. Bom, o auxílio emergencial é enorme. O custo do programa deve ficar em torno de 325 bilhões, é uma estatística, projeção do governo federal. Isso é equivalente a cerca de 13 anos do pagamento do Bolsa Família. O TCU informou que até o final de agosto, 42 bilhões desses 325 foram pagos de forma equivocada a quem não tinha o direito. Esse valor equivocadamente pago, injustamente pago, poderia ajudar a estender o programa por mais 2 meses para comprar tempo. Porque o que o governo precisa agora é tempo. Tempo para o presidente se entender com o Ministério da Economia para que eles possam tirar esse programa aos 45 minutos do segundo tempo do chão. Então, eu acho que ele poderia e deveria ser estendido nesse sentido, para comprar tempo para o governo fazer o que já deveria ter feito há muito tempo. Caio? Só para separar os conceitos, o mercado ele não vê problema em programas de transferência de renda. Ele vê problema, sim, em ameaças, né, à austeridade fiscal. Então, são coisas completamente distintas.
como eu disse, acho que ações falam muito mais do que palavras. Você tem um candidato que se compromete, né, a aumentar aí pelo menos 8% o maior programa assistencial, com a ideia do 13º. E aí no ano seguinte, junto com o Congresso Nacional, elabora esse auxílio emergencial, que acaba sendo um grande sucesso, aí, tanto do ponto de vista humanitário quanto também do ponto de vista econômico. De novo, as ações falam mais alto. Agora sim, quando a gente está pensando nas fontes de financiamento, a gente tem que seguir alguns princípios justamente para que o mercado não se assuste, que é o quê? Você não pode aceitar aumento da carga tributária para financiar esse projeto, você não pode uma criação de um novo imposto para financiá-lo, isso também não é legal, porque o mercado está buscando o corte de despesas, né, o espaço dentro do orçamento. Então, onde que a gente pode atacar na coluna da despesa? Primeiro, reforma administrativa. 10 anos, mais de 400 bilhões de reais de economia prevista, 22% do orçamento federal é só de folha de pagamento. Além disso, fundo do partidário, por que os políticos, certo, e os partidos, eles não fazem um pacto nacional? Você tem mais de 15 bilhões de reais só de emendas parlamentares, emendas individuais e emendas de bancada. Basta destinar por um ano esse dinheiro para um programa assistencial. Você já cobre aí pelo menos 1/3 da despesa projetada do governo. E aí deixa de ter os parlamentares sendo sócios do orçamento que eles deviam fiscalizar e reiteradamente, com essas políticas que têm uma natureza clientelista. Então, assim, existe sim dinheiro no orçamento, isso sem falar em privatizações, Existe dinheiro em ativos públicos, é questão de ter vontade política e não pegar o caminho fácil de criar mais impostos, furar teto de gastos, esse tipo de coisa, que isso, como bem colocou o doutor, isso apavora mesmo o mercado. Obrigada, debatedores. Guilherme, boa noite. E Caio, boa noite. Boa noite.